Olá, estamos de volta com a nossa série Frutos do Espírito e hoje falaremos a respeito da fidelidade. Fidelidade é uma característica necessária na vida do cristão. Em algumas Bíblias está traduzido como fé ligada à fidelidade. E para entendermos isso, nós vamos utilizar o texto que está em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 8. É uma carta endereçada à igreja de Esmirna e assim leio. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. É uma palavra difícil de se ouvir, mas é uma palavra que traz conforto, é uma palavra que traz propósito, é uma palavra que traz direção. Aqui Jesus está falando com uma igreja que se julgava pobre, se considerava pobre, mas que era rica, porque suportou grandes tribulações e permaneceu fiel. E Jesus estava dizendo aqui que no futuro muito próximo eles seriam colocados à prova. Alguns passariam por prisões, por tribulações e até mesmo pela morte. Mas Jesus está dizendo: ser fiel até a morte, ser fiel até para morrer, e você vai receber a coroa da vida. E aqueles que vencerem, aqueles que permanecerem, aqueles que forem fiéis e constantes, aqueles que não desistirem, aqueles que não abrirem mão do chamado, do propósito, da sua fé, esses não experimentarão o dano da segunda morte. Fidelidade tem a ver com constância. Fidelidade tem a ver com perseverança. Fidelidade tem a ver com manter-se firme no propósito, em não desistir, em não olhar para trás, em suportar tudo por amor a Cristo. A fidelidade é uma característica daqueles que são fiéis. Fidelidade é uma característica daqueles que têm fé para crer que Deus está no controle de todas as coisas. Fidelidade é uma característica daqueles que entendem que mesmo diante das aflições, das tribulações, das angústias, Deus ele não deixou de cuidar daqueles que são seus. Fidelidade é uma característica daquele que ama. Lembra que Jesus instruiu, dizendo que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e amar com todas as forças, com todo o entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo, porque disso depende toda a lei e os profetas. Para amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo que temos, com tudo que somos, nós precisamos crer que Ele é Deus. Nós precisamos crer que Ele é fiel para nos conduzir na caminhada. É impossível amar a Deus sem crer em Deus. A palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é necessária para nós
olharmos para Deus, para o plano completo dele e entender que essa momentânea tribulação que enfrentamos não se pode comparar com o eterno peso de glória que está para ser revelado. E se nós estamos olhando para o propósito, para o final da história, nós suportamos tudo. Nós nos mantemos fiéis. A fidelidade, ela está intimamente ligada à caminhada cristã. É impossível você caminhar com Deus sem ser fiel. Você já viu pessoas que iniciaram a caminhada cristã, mas que em determinado momento olharam para trás, em determinado momento olharam para si mesmos, em determinado momento olharam para pessoas e resolveram parar a caminhada por causa da dor, por causa da decepção, por causa da tristeza, por causa da sua incredulidade, e resolveram parar a caminhada. Não foram fiéis, não se mantiveram no propósito, mas se deixaram levar pelas circunstâncias. Quantos não desistiram? Quantos não olharam para trás? Jesus disse: aquele que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, não é digno de mim. Se você colocou a mão no arado, querido, segue em frente. Se você resolveu seguir a Cristo, siga até o fim. Se você resolveu entrar na caminhada cristã, continue caminhando. O caminho é estreito, sim. A porta é pequena, sim. Mas vale a pena. Vale a pena continuar, porque se você vencer, se você for fiel até o fim, você receberá a coroa da vida. E você não experimentará o dano da segunda morte. E o que é a segunda morte se não é ser lançado no inferno? Se não é ser afastado definitivamente da presença de Deus? Não vale a pena olhar para trás. Não vale a pena desistir. Porque tudo que nós deixamos não se pode comparar com aquilo que recebemos de Deus. O nosso alvo, o nosso olhar está na frente. Está em sermos fiéis até o fim. A fidelidade também, ela se manifesta nas nossas relações pessoais. Você precisa ser fiel no seu casamento. Você precisa ser fiel na sua relação com seus filhos. Você precisa ser fiel na sua relação com seus pais. Você precisa ser fiel na sua relação com a igreja. Você precisa ser fiel na sua relação com amigos. Você precisa ser fiel na sua relação no seu trabalho, com seu patrão, com seus colegas de trabalho. Você precisa a fidelidade, ela precisa estar presente na sua vida. Ninguém gosta de se relacionar com quem é infiel, com quem não mantém a palavra, com quem volta atrás nas suas decisões. Tiago vai falar de pessoas que têm um ânimo dobre, pessoas que hoje dizem sim, amanhã dizem não, que hoje querem, amanhã voltam atrás. Pessoas que não mantêm a sua palavra, a sua dignidade, que não são fiéis, que não são confiáveis. É terrível você lidar com pessoas que não são confiáveis, pessoas que você não pode se abrir, porque sabe que aquela pessoa ela não vai ser fiel em guardar aquilo que você contou para ela. Pessoas que são difíceis de tratar, pessoas que desistem, pessoas que iniciam a caminhada e param no meio do caminho, te deixam na mão, te deixam desamparado. A fidelidade, ela precisa estar presente na nossa vida. Nós precisamos ser fiéis. Veja que hoje você não está diante de uma possibilidade de ser preso. Você não está diante de uma possibilidade de ser perseguido. Você não está diante de uma possibilidade de ser a tua fé colocada à prova, como esses cristãos experimentaram, por causa da sua fé serem presos, por causa da sua fé serem torturados, por causa da sua fé serem
ameaçados de morte. Não. Nós vivemos uma vida muito tranquila, por enquanto, porque diante de nós está sim proposta a tribulação. Não apenas a tribulação, mas a grande tribulação. Diante de nós está sim a possibilidade de sermos perseguidos. Diante de nós está sim a possibilidade de ter a nossa fé colocada à prova. Mas enquanto isso, querido, exercite no seu dia a dia a fidelidade. Seja fiel, seja constante, permaneça, não desista, não olhe para trás, olhe para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Para quando chegar esse momento, se porventura você tiver que passar por ela, você já esteja experimentado, você não desista, você não olhe para trás, você não diga não a Cristo para preservar a sua vida, porque a nossa vida ela não tem nenhum propósito se não for para até mesmo morrermos por Cristo. Se a tua fé não te permite isso, se a tua fé não te leva a esse extremo, você precisa pedir: Pai, acrescenta minha fé, para que eu possa ser fiel diante de tudo, diante de todos. Me ajuda a ser fiel ao meu cônjuge, me ajuda a ser fiel aos meus filhos, aos meus pais, me ajuda a ser fiel na igreja, nas minhas relações com pessoas, com amigos, com trabalho. Me ajuda a mostrar a fidelidade. Me dá uma palavra que seja sim, sim e não, não, para que eu possa experimentar o que é a fidelidade. Eu possa colher os frutos da fidelidade. Relacionamentos fortes, relacionamentos duradouros e uma fé inabalável no Senhor. Amém, querido? Que você possa, nesse dia, pedir ao Senhor fé. Eu quero orar com você diante desta palavra. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós lemos aqui que muitos dos nossos irmãos tiveram que enfrentar situações que eles não queriam, mas eles suportaram por amor a Ti. Pai, nós ainda não fomos provados dessa forma, Senhor. A nossa fé ainda não foi requerida nesse nível, mas, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança em Ti. Senhor, dá-nos um coração fiel, Senhor. Como o Senhor é fiel a nós, queremos ser fiéis a Ti, queremos ser fiéis nos nossos relacionamentos. Ensina-nos, Senhor, o valor da fidelidade. Pai, que o Senhor nos instrua pela Tua palavra a sermos fiéis, constantes e perseverantes na nossa caminhada. Esse é o desejo do meu coração e eu oro a Ti no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Deus abençoe seu dia e que você possa experimentar a fidelidade de Deus na sua vida e ser alguém que manifesta a fidelidade na vida de outras pessoas. Deus abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um vídeo da nossa série Frutos do Espírito. Fique com Deus e até lá.